Fluxo de caixa preditivo. Como usar os dados para prever 2026? Empresários costumam olhar para o fluxo de caixa apenas como um relatório do passado, mas em 2026 isso não basta. Hoje eu vou te mostrar como transformar o seu fluxo de caixa em um instrumento de previsão para tomada de decisões melhores muito antes dos problemas acontecerem. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre o que é um fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa eu costumo dizer que é um superpoder. Por quê? Porque você consegue, através de um fluxo de caixa bem estruturado, você consegue antever problemas que podem ocorrer lá na frente. Quais são os problemas, por exemplo? O fluxo de caixa ele traz tudo que você tem a receber e tudo que você tem a pagar. Então, se eu tenho isso lançado no tempo para frente, ou seja, tudo provisionado dentro de um software ERP, eu consigo 30, 60 dias eu saber o quanto eu vou ter de dinheiro para suprir as minhas contas. E aí, qual é a mágica? A mágica é, se eu verificar que daqui a 30 dias eu tenho 10x de conta, eu tenho 5x de dinheiro, eu consigo hoje, 30 dias antes, montar uma estratégia. Então, o que eu preciso fazer para que daqui 30 dias eu tenha o dinheiro para suprir as minhas contas? Então, essa é a mágica do fluxo de caixa, porque ele traz esse poder da gente ter tempo hábil de criar uma estratégia ou pensar ou entender as minhas contas, de que forma que eu posso proceder para que eu não incorra em juros ou em falta de pagamento do fornecedor ou o que quer que seja, para você não deixar de pagar as suas contas. Então, o que isso traz? Né? Quais são os benefícios de um fluxo de caixa preditivo? Primeiro que assim, a previsão do caixa negativo, que é o que eu falei. Bom, daqui 30 dias está me faltando 5x de dinheiro. O que eu vou fazer? Eu consigo ver quais são as minhas previsões de picos de venda. Por exemplo, aqui, né, nós somos um escritório de contabilidade. No meu escritório de contabilidade, a grande maioria dos vencimentos honorários é dia 15. Então, eu já sei que o maior pico de entrada de dinheiro é dia 15. Então, sabendo disso, eu vou estruturar o meu fluxo de caixa para que, preferencialmente, meus pagamentos sejam após o dia 15. É óbvio que não é todas as despesas que eu consigo concentrar. Por exemplo, eu tenho folha de pagamento, que é logo no começo do mês, eu tenho outros encargos que incorrem no começo do mês. Para isso, eu vou ter que ter um outro sistema que é capital de giro. Mas mesmo assim, eu consigo entender, então, que o meu fluxo é dia 15. Eu consigo negociar com fornecedores, negociar com contas de consumo, por exemplo, eu consigo definir uma data de vencimento. Então, isso já ajuda muito. E com isso que eu consigo fazer? Eu consigo fazer ajustes programados, ou seja, eu já sei, é esse que é o superpoder, eu consigo antever, consigo ter controle de inadimplência. Então, eu estou falando de um fluxo de caixa, não é um fluxo de caixa que a gente vai montar na mão, ou pegar uma planilha de Excel, ou algo que também é possível. Estou falando de um fluxo de caixa através de um sistema ERP, que hoje tem muitos, facilita muito a nossa vida, porque a gente não tem que ficar fazendo fórmulas, nada, o próprio software já traz essa ferramenta do fluxo de caixa. O que tem que mudar é o nosso comportamento como empreendedor, de ter alguém que gere que impute essas informações dentro do ERP todos os dias, como rotinas diárias. E isso facilita muito a jornada para a gente ter um fluxo de caixa. Então, tudo isso a gente consegue construir comportamentos dentro da empresa que vai tornar a empresa saudável. E quais são os dados necessários para a gente fazer essa previsão, esse fluxo de caixa? Então, histórico de entradas por mês, porque a maioria, muitos negócios, né, dependendo do seu negócio, ele já tem muita previsibilidade de pagamentos. Né? A gente vai falar aluguel é recorrente, luz, internet, salários, encargos, os impostos. O imposto é variável, mas a data do vencimento ela já é algo previsível. Então eu consigo, através do meu histórico, criar essa previsibilidade. Eu consigo, através de um software, entender quais são os meus ciclos de venda. Por exemplo, o meu, no honorário contábil, é renda recorrente. Então, todo mês eu tenho o mesmo boleto. Talvez, se você for um comércio, por exemplo, você pode pagar e vender em 3 vezes, em 5 vezes. Então, você já vai entendendo o seu ciclo de venda. Eu vendo para o mesmo cliente uma vez ao mês. Eu vendo para o mesmo cliente a cada 60 dias. Então, isso já vai trazendo informações. E os ciclos de pagamento também, que foi o que eu acabei de explicar. Né? Ele já, com o histórico, ele já me dá um padrão de consumo da minha empresa. Então, eu tendo esse cenário das minhas entradas e das minhas saídas,
tudo isso lançado e projetado dentro de um software, isso vai me trazer o quê? Vai me trazer a mágica, que é o fluxo de caixa. Isso eu consigo ter um crescimento projetado, porque se eu tenho uma meta de venda, eu consigo, através desse software, inclusive, ir monitorando esse crescimento, que esse crescimento, inclusive, vai me ajudar no meu fluxo de caixa, sabendo que daqui 30 dias eu vou ter o dinheiro para pagar as contas que são necessárias para suprir a empresa. Ou se eu tenho um excedente de caixa, ou seja, poxa, o negócio está funcionando. Então isso significa que eu estou construindo um outro negócio que é capital de giro, ou seja, eu tenho dinheiro para suprir o mês, independente das minhas entradas. Então o capital de giro junto com o fluxo de caixa vai trazendo saúde para a minha empresa. Qual a conclusão do fluxo de caixa? O fluxo de caixa preditivo, ele é um radar financeiro, ou seja, com ele eu consigo evitar crises, tomar decisões mais estratégicas, ou seja, eu já sei que daqui 30 dias o que vai acontecer com o meu caixa e eu consigo justamente ter uma estratégia para que eu consiga sanar isso e não gerar mais custos para a empresa após 30 dias ou 60 dias. Né? Eu estou fazendo esse vídeo porque há muitos empresários não têm fluxo de caixa, ele vai resolvendo os problemas no dia a dia. No dia ele vê lá o que eu tenho de boleto para pagar e o que eu tenho de dinheiro na conta. Beleza. Se eu não tiver dinheiro na conta, o que eu faço? Aí ele vai ter que resolver no dia. E às vezes são contas importantes, salários, impostos, que aí eu tomo uma decisão talvez não tão interessante quanto se eu tivesse mais tempo.